a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Meus queridos, eu estou aqui com a palavra de Deus aberta e o texto sagrado que iremos compartilhar está escrito no livro do Números, capítulo 12, versículo 8, que diz a Bíblia: boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Meus queridos e amados irmãos, a Bíblia diz que cruel é o furor, impetuosa a ira. Quem pode resistir à inveja? Meus queridos, a inveja está incluída em uma das obras da carne, que as obras da carne é conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ira, ciúmes, discórdia, dissensão, facção, bebedice e glutonaria. Este homem chamado Moisés era um homem manso, um homem humilde, um homem cheio do Espírito Santo. Moisés era tão cheio do Espírito Santo que o rosto de Moisés resplandecia. Porque com os profetas Deus falava por enigmas, Deus falava em sonhos, Deus falava com os seus profetas em visões. Mas com Moisés Deus falava face a face. Com Moisés Deus falava boca a boca. E pelo fato de Moisés ter uma particularidade maior do que os profetas em Israel, pelo fato de Moisés ter muita intimidade com Deus, Miriam, sua irmã, e seu irmão Arão ficaram com inveja de Moisés e com ciúmes de Moisés e começaram a falar mal de Moisés por detrás. E a Bíblia diz que aquele que as ocultas calunia o seu próximo, a esse destruirei. Quem tem o olhar altivo, o coração soberbo, não suportarei. E Miriam, irmã de Moisés, juntamente com seu irmão Arão, começa a falar mal de Moisés por detrás. E a Bíblia diz que Deus ouve, porque tudo Deus vê, tudo Deus ouve. Você que fica falando mal do seu irmão por detrás, Deus está contemplando tudo. Deus está vendo tudo. E a Bíblia diz: não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Deus é quem peleja por nós. Deus é quem vinga por nós. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Não toquei nos meus ungidos e nem maltratei os meus profetas. Queridos e amados irmãos, Deus estava contemplando e ouvindo a conversa de Miriam e Arão, que ambos estavam falando mal de Moisés por detrás, com falsidade. Esse espírito da falsidade até hoje atua no nosso meio. Pessoas que não vigiam, fica com ciúme, fica com inveja. A inveja é algo maligno, é uma semente que Satanás planta no coração das pessoas, ciúmes, inveja, discórdia, dissensão. E o diabo plantou a semente da inveja no coração de Miriam. Uma pessoa, quando ela é invejosa, ela não quer o carro igual ao teu, ela quer o teu carro para ver você de pé. Uma pessoa, quando ela é invejosa, ela não quer uma casa parecendo com a tua casa, ela quer a sua casa para ver você sem moradia. Uma pessoa que é invejoso, ela não quer pregar com uma unção diferenciada da que Deus te deu, ela quer sugar a tua unção. Uma pessoa que é invejosa, ela não quer cantar parecido como você canta, ela quer a tua voz, mas não adianta. O que Deus te deu é teu. O que Deus te presenteou é teu, ninguém pode te tomar. E Deus presenteou Moisés com uma intimidade diferenciada. O Senhor falava com Moisés face a face. E agora Miriam está criticando juntamente com seu irmão Arão, com falsidade, dizendo: quer dizer que Deus agora só fala com Moisés. Quem é Moisés? Deus ouviu. Queridos, quando o Senhor ouviu Miriam e Arão falando mal de Moisés, a Bíblia diz que o Senhor se retira. E logo que a presença de Deus é retirada de entre eles, a Bíblia diz que a lepra desceu sobre a vida de Miriam. E Miriam, irmã de Moisés, fica leprosa só porque falou mal do ungido de Deus. Tem um bocado de pessoas que nesses últimos dias vão ser possuídos pela lepra. Vão ficar leprosos porque andam com falsidade, falando mal
de quem Deus escolheu, falando mal de quem Deus separou. Cuidado, Deus está te vendo, Deus está te ouvindo. Se eu fosse você, imediatamente já iria orar e pedir perdão a Deus. Não fala mal do escolhido, não fala mal de Moisés, Miriam, porque a lepra pode te pegar. Queridos e amados irmãos, quando trouxeram Miriam até a presença de Moisés, e Moisés contempla a sua irmã branca igual a neve, leprosa, e naquela época a lepra é uma doença incurável. Miriam ia morrer porque falou mal de Moisés. Moisés tem compaixão da sua irmã Miriam e roga a Deus que limpe ela da lepra. Mas a Bíblia diz que só pelo fato dela falar mal de Moisés, fica leprosa e tem que ficar 7 dias fora do arraial. Tem muitas pessoas que vão ficar fora do céu, porque vive falando mal do seu irmão. Ei, para com esse negócio de falsidade, para com esse negócio de inveja. O que Deus preparou para mim é meu, o que Deus preparou para você é seu. Eu quero te encontrar no céu, o céu é para todos nós, lá tem lugar para todos nós, porque Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim, porque o céu que é a casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Jesus disse, eu só vou preparar lugar, e quando tudo estiver preparado, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O céu tem lugar para todos nós. Não fica com esse negócio de inveja, para com esse negócio de falsidade, porque o que mais tem hoje no meio da igreja é falsidade. E irmãos, interessante que essas pessoas que são falsas, irmão, vivem possuídas pelo espírito do demônio, nunca conheceram o Espírito de Deus, porque quem é cheio do Espírito Santo não vive com falsidade. Eu vou orar para Deus te libertar dessa falsidade, antes que seja tarde demais. Deus, essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com todos que estão nos ouvindo, é justamente para aquelas pessoas que vivem com falsidade, que vivem se escondendo atrás da Bíblia, com espírito de falsidade, falando mal dos outros. Pai, liberta essas pessoas da falsidade antes que seja tarde demais. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Que Deus te liberte da falsidade.